Eu sou Anderson Jardim e esse é o Pode Avivar, o podcast que vem contando os passos dos avivamentos. Hoje contaremos os passos de Evan Roberts e do avivamento do país de Gales. No ano de 1878, no dia 8 de junho, nasceu Evan Roberts. Vindo de uma família calvinista, conservadora, Evans, desde muito cedo, foi despertado por uma paixão por Deus. Evans era diferente dos jovens da sua idade. Ele não perdia tempo com nada que fosse tirar o foco total dele de Deus. Uma frase profunda e simples, vinda da Capela Moriá, mudou a vida de Evan Roberts. A frase era a seguinte: o que faria Jesus? Essa frase impregnou-se nele de tal forma que quando ele decidiu dedicar-se à obra do Senhor, ele ficava constantemente se perguntando: o que tenho feito por Jesus? Enquanto outros jovens da sua idade estavam interessados em namoros, Evan Roberts se dedicava à meditação na palavra e à oração. Naquele tempo, muitas pessoas não compreendiam o poder que havia por trás da oração. Muitos iam aos cultos apenas para lazer ou para uma sensação de compromisso moral. Mas Evan Roberts não era assim. Ele tinha um fogo que queimava dentro do seu coração, uma paixão por Deus, uma paixão que fazia com que ele quisesse buscar mais e mais de Deus e entregar-se de corpo e alma a uma vida de oração, intercessão e santidade. Ele passava tanto tempo em oração e meditando na palavra que geralmente se esquecia das refeições. Às vezes ficava até altas horas da madrugada em oração e busca por Deus. Certo cristão do grupo de amigos de Evan Roberts certa vez relatou: nós geralmente tínhamos um tempo de leitura e oração antes de apagarmos as luzes. Naquela ocasião, eu podia ouvir Evans clamando e gemendo em espírito. Eu não conseguia entender o que ele estava dizendo a Deus, e algum santo temor me impediria de lhe perguntar. Evan Roberts acordava todas as noites à 1 da madrugada para se envolver em oração e comunhão com Deus. Então ele orava por cerca de 4 horas e por volta das 5 da manhã ele retornava para dormir. Mas às 9 horas da manhã já estava de pé novamente, orando até o meio-dia. Há algo que chama a atenção na vida de Evan Roberts. O coração dele estava queimando por um propósito, por um avivamento. E o avivamento, antes de chegar à igreja, precisa primeiro estar dentro do coração de cada um de nós. Quando um poderoso avivamento veio por intermédio da liderança de Evan Roberts, os renomados pregadores na Inglaterra e do país de Gales tiveram que encurvar-se ante aquele rude trabalhador mineiro para ver as maravilhas de Deus. De um modo geral, Evan Roberts não era dado a visões. Entretanto, em outubro de 1904, ele teve uma experiência pela primeira vez. Durante um passeio pelo jardim, em companhia de seu amigo Sidney, Evans percebeu que o amigo estava em estado de choque, olhando fixamente para a lua. Então Evans também olhou para o céu e perguntou: o que você está olhando? O que está vendo? Naquele momento, de repente, ele também viu. Era um braço estendido desde a lua, tocando o país de Gales na terra. Evans já estava orando fervorosamente havia algum tempo, pelo acréscimo de 100.000 almas para o reino de Deus, e recebeu essa rara visão como resposta direta pelas orações. Depois dessa visão, Evan Roberts conseguiu permissão para iniciar uma série de reuniões, e o começou no dia 31 de outubro, como uma pequena reunião na igreja. Rapidamente, essa reunião se transformou em um grande avivamento, à medida que todos os cristãos de todas as denominações adoravam a Deus juntos, debaixo do poder de Deus e do mover do Espírito Santo. As reuniões políticas foram canceladas. Os jogos de futebol não tinham jogadores no gramado e nem torcedores, pois estavam nas reuniões.
Os teatros fecharam por baixo número de espectadores. Os movimentos das casas de jogos e bebidas caíram. As barreiras doutrinárias começaram a desaparecer. Até mesmo alguns repórteres começaram a se converter nas reuniões. Os bares iam sendo fechados. Ex-prostitutas passaram a frequentar estudos bíblicos. As pessoas passaram a pagar suas antigas dívidas. Aqueles que gastavam egoístamente seu dinheiro com bebidas e drogas passaram assim a sustentar suas famílias e serem realmente motivo de orgulho da grande alegria que causavam a elas. Foi um despertamento sem precedentes, com milhares de almas salvas e libertas. A vida daquele país foi revolucionada através daquele homem simples. Entre as frases de Evan Roberts, algumas chamam a atenção. Em uma pregação na Capela Moriá, em dezembro de 1903, ele declarou: "Eu estendi minha mão e toquei a chama. Agora eu estou queimando e esperando por um sinal." Ele disse também certa vez: "Eu não sou a fonte desse avivamento. Eu sou apenas um agente entre o que vai ser uma multidão. Eu não sou aquele que está tocando os corações dos homens e mudando as vidas dos homens. Não sou eu, mas o Deus que opera em mim." O avivamento do país de Gales foi um dos mais impressionantes moveres de Deus de todos os tempos. Em poucos meses de avivamento, um país inteiro foi transformado. Mais de 100.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e a notícia foi espalhada ao redor do mundo. O avivamento começou em outubro de 1904, na pequena cidade de Logron, com Evan Roberts, um jovem de 26 anos, que estava orando há cerca de 13 anos por esse avivamento. Pelas madrugadas, Evan Roberts dobrava o seu joelho e clamava: "Senhor, aviva Gales, envia o teu Espírito. Aviva Gales, envia o teu Espírito. Aviva Gales, envia o teu Espírito." Wesley conta sobre o início do avivamento no seu livro O Fogo do Reavivamento. Os historiadores geralmente se referem ao reavivamento que começou na aldeia de Logron, no país de Gales, como o ponto inicial do reavivamento. Evan Roberts foi instrumento usado por Deus para inaugurar o reavivamento de 1904. Em 1891, aos 13 anos de idade, Roberts começou a ter fome e sede por orar por duas coisas importantes: que Deus enchesse com o seu Espírito e para que Deus enviasse o reavivamento a Gales. Roberts fez talvez o maior investimento no banco de oração de Deus a favor do reavivamento que o Senhor deseja enviar. E talvez fosse essa a razão de Deus ter começado a onda internacional de reavivamento no país de Gales através de Evan Roberts. Aquele jovem de 13 anos passou 13 anos orando: "Senhor, me enche com teu Espírito. Senhor, reaviva o país de Gales. Me enche com teu Espírito e reaviva o país de Gales. Me enche com teu Espírito e reaviva o país de Gales." 13 anos com clamor, 13 anos com propósito que queimava em seu coração. Evan Roberts era diferente dos jovens do seu tempo. Evan Roberts tinha um fogo que queimava e que não se apagava, mas que se renovava a cada dia. Evan Roberts tinha acabado de começar a cursar o seminário quando teve uma visão. Nessa visão, Deus o chamava para voltar à sua pequena cidade e pregar para os jovens da sua igreja. Robert já tivera outras experiências com Deus e estava convencido que ele estava prestes a derramar um poderoso avivamento sobre o país de Gales. Mesmo assim, podemos imaginar que não foi fácil para ele voltar para casa depois de apenas 15 dias no seminário. Mas na noite de domingo, no dia 30 de outubro de 1904, durante o culto, Roberts teve uma visão dos seus amigos de infância e entendia que Deus estava falando que era hora de voltar para casa e evangelizar eles. No dia seguinte, Evan Roberts reuniu os jovens da igreja e começou a passar a sua visão para o avivamento. Ele ensinou que o povo orasse uma oração simples: "Envia o Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo." Roberts também enfatizou 4 pontos fundamentais para o avivamento. Primeiro, a confissão aberta de qualquer pecado não confessado. Segundo, abandono de qualquer ato duvidoso.
Terceiro, a necessidade de obedecer prontamente tudo que o Espírito Santo ordenasse. E último, a confissão de Cristo abertamente. Os cultos continuavam todos os dias e o fogo começou a espalhar-se pela região. Na primeira manhã daquela semana milagrosa, as pessoas se juntavam em grupos na rua principal de Gorseinon, e a pergunta principal nos seus lábios foi: como você se sente agora? Você não sente esquisito? Nas suas mentes estavam gravadas cenas dos cultos de domingo, quando em cada dia a alegria ia aumentando. Muitas pessoas pareciam ser subjugadas. As cenas se repetiam, eram tocadas pelo poder de Deus e começavam a chorar, começavam a se arrepender dos seus pecados. Muitas caíam tocadas pelo poder de Deus. O reverendo Martin Morgan de Lennon visitou uma noite e viu o avivalista que quase dançava com alegria por causa de um que estava orando fervorosamente e que estava rindo enquanto orava por ter ficado consciente que suas súplicas estavam prevalecendo. Mr. Roberts mostrou sinais animados de uma alegria triunfante em concordância com ele. Glória a Deus por uma religião alegre. Desde pequeno começou um grande avivamento e começou a varrer o norte do país de Gales. Cultos de avivamentos começaram espontaneamente, muitas vezes antes da chegada do avivalista. A maioria dos líderes e ministros de avivamento foram jovens e adolescentes. Evan Roberts tinha apenas 26 anos de idade quando irrompeu o avivamento. Sua irmã Mary, que foi uma parte tão importante da obra, tinha 16. Seu irmão Dan e o futuro marido de Mary, Sidney Evans, estavam ambos com cerca de 20 anos. As irmãs cantoras, que foram usadas grandemente, estavam entre as idades de 18 e 22 anos. Milhares de jovens se converteram e eram imediatamente enviados por toda a terra, testificando da glória de Deus. Criancinhas tinham suas próprias reuniões de oração e testemunhavam ousadamente aos pecadores mais endurecidos. As capelas ficavam superlotadas de jovens. O avivamento resultou na conversão de muitos jovens que logo se empenharam na obra de evangelização. Crianças também foram usadas poderosamente no avivamento, ganhando muitas almas para Jesus. Novos convertidos lideravam grandes reuniões de oração e estudos bíblicos. Durante o avivamento, os cultos continuavam quase sem parar, e a presença de Deus foi manifesta de uma forma especial. Grandes congregações de até milhares de pessoas foram movidas pelo Espírito a cair aos pés simultaneamente para notar em uníssono. Às vezes, a glória do Senhor brilhava dos púlpitos como uma luz tão forte que os evangelistas ou pastores fugiam dela para não serem completamente arrebatados. Um jornalista de Londres que assistiu às reuniões ficou tão surpreso ao ver como os cultos prosseguiam, quase sem liderança ou orientação humana. Hinos, leitura da palavra, oração, testemunho dos convertidos, breves exortações por várias pessoas, sucediam-se segundo o Espírito guiava. Os grandes hinos da igreja eram cantados durante 3/4 da reunião. A ordem reinava, embora 1.000 ou 2.000 pessoas estivessem presentes. Se alguém se demorava muito na exortação, outra pessoa começava um hino. Evan Roberts insistia continuamente: obedeçam ao Espírito. E o Espírito mantinha a reunião pacífica e ordeira. O reverendo Jones descreveu um culto onde ele pregou a mensagem da salvação. Como um só homem primeiro, como um suspiro de alívio e depois com um grito de alegria delirante, toda a audiência ficou de pé. Todo o recinto naquele momento parecia terrível com a glória de Deus. Usamos a palavra terrível deliberadamente. A presença santa de Deus era tão manifesta que o próprio orador sentiu-se dominado por ela. O púlpito onde se encontrava estava tão cheio com a luz de Deus que ele teve que retirar-se. Os efeitos do avivamento estenderam-se muito além dos cultos e reuniões.
de oração. Os bares, cinemas fecharam. As livrarias evangélicas venderam todos os seus estoques de Bíblias. O avivamento tornou-se manchete nos jornais do país. A presença de Deus parecia ser universal e inevitável, invadindo não somente as igrejas e reuniões de oração, mas se manifestando também nas ruas, nos trens, nos lares, nas tavernas. Em muitos casos, os fregueses entravam nas tabernas, pediam bebidas e depois davam meia volta e saíam, deixando intocadas pelo balcão. O sentimento da presença de Deus era tal que praticamente paralisava o braço que ia levar o copo à boca. Evan Roberts trabalhou sem parar no avivamento. Ele não queria que as pessoas olhassem para ele e muitas vezes ficava calado durante os cultos, preferindo que o Espírito Santo os dirigisse. Ele raramente falava com jornalistas que vinham para escrever sobre o avivamento e não permitia que tirassem fotografias dele. Essa foi a história de Evan Roberts e os passos dele no avivamento do país de Gales. Que possamos ter um tempo precioso e homens como Evan Roberts se levantando para clamar pelas nações, clamar para que o Espírito Santo venha visitar as nações, que o Espírito Santo venha a tocar a terra novamente, como Evan Roberts clamava. Esse homem apaixonado pela presença de Deus deve servir de legado. Esse homem apaixonado pela presença de Deus deve servir de inspiração para cada um de nós, para que possamos, assim como ele, viver tempos maravilhosos na presença de Deus. Esse é o Pode Avivar, o seu podcast contando os passos dos avivamentos. Se você gostou, deixe sua curtida, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer os passos de Evan Roberts, esse grande herói da fé.